Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a leitura, a reflexão, juntos, eu aqui, você aí, do capítulo 18 hoje, do livro Religião dos Espíritos, chamado Herança. Herança? Mas e aí, você poderia me perguntar, nós vamos ter uma aula de direito sucessório, né? Aí nós vamos ter uma aula sobre herança, como que é, com o falecimento de uma pessoa? Não. Nós vamos falar hoje da herança do quê? A herança da vida espiritual. A herança da vida que nós temos aqui, passamos para lá, voltamos para cá. Isso vai ser a herança que nós vamos discutir hoje. Então, vamos direto ao texto e aí a gente compreende melhor. Herança. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas, floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais irracíveis e intolerantes, recebe os parceiros de outras eras, com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduza o passo à quitação perante a lei. Na esposa pertinente enferma, surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e fiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras, de novo, aquelas mesmas criaturas que atirastes ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Nos empeços da vida social, dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir, no santuário das próprias forças, o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da improvidência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos, assim, de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas, por vera propriedade, os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Esse é o capítulo 18, herança. Está vendo? É aquilo que a gente vem falando em algumas lições já passadas. Hoje a gente repete um pouquinho sobre um novo prisma, sobre uma nova questão do Livro dos Espíritos. Mas a ideia central permanece a mesma. Aquilo que eu falei, se não me engano, ou na semana passada ou retrasada, a forma que nós vivemos aqui é a mesma que nós vamos viver do lado de lá, é por conta dos nossos pensamentos. É por conta daquilo que eu penso no dia a dia, aquilo que eu tenho por hábito, porque através do meu pensamento eu falo, da minha fala, os meus atos, dos meus atos, a minha conduta, da minha conduta, o meu hábito, do meu hábito, o meu caráter. Então esse é o caminho que eu vou perseguindo, e aí o que vai acontecendo? Eu vou me tornando uma pessoa injuriosa, eu vou tornando uma pessoa revoltada, uma pessoa avarenta, ou uma pessoa generosa, uma pessoa benemerente, uma pessoa caridosa. Tudo depende do quê? De mim. E é exatamente o que ele está falando. Então, a herança que eu vou receber da minha vida é exatamente o que eu fizer da minha vida. É simplesmente assim. É redundante assim mesmo. É que nós não paramos para pensar. Nós vamos agindo, pensando sempre as mesmas coisas, e quando nos deparamos que estamos, como dizemos, entre aspas, ruins, eu estou mal. Mas por que eu estou mal? Porque o meu pensamento não vem sendo bom. O meu pensamento vem sendo que esfera? Esfera de ruindade. Eu não digo da esfera de ruindade das piores possíveis, mas eu deixei de ser caridoso, eu deixei de ser humilde, eu deixei de ser benevolente, tolerante, paciente. Eu
tudo isso. Eu fui deixando. Então, o que eu vou colher da vida é o que eu plantei da minha vida. É simplesmente isso. E aí aqui a questão é 264 do Livro dos Espíritos, que aí ele vai fazer a seguinte pergunta, Allan Kardec, aos espíritos. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Né? Ele perguntou assim, ó, quando nós estamos na Terra, as provas pelas quais eu tenho que passar, o que me dirige na escolha? O que me leva a optar a escolher essa ou aquela prova? Nós já dissemos algumas lições também que as escolhas são genéricas, né? A gente não escolhe assim detalhadamente. A gente escolhe uma prova genérica, ampla, e dentro dessa prova, aí sim a espiritualidade se encarrega nas mãos de Deus de trazer a situação, a minúcia, o detalhe para aquela situação, para aquela prova acontecer e para eu demonstrar como eu estou caminhando. Então, vamos lá a pergunta. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que o queira sofrer? E a resposta dos espíritos. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Está lembrando aqui da semana passada que nós falamos da ingratidão? Jesus humilde, Jesus e a humildade? Então, se eu fui ingrato, agora eu vou receber a ingratidão para eu entender como é esse sentimento quando eu tanto fiz para os outros. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. É aí que entra quando a gente fala de resignação. Por isso a pobreza também é uma prova, assim como a riqueza. Por quê? É o que ele vai falar mais adiante. Vamos dar sequência. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se dedicam a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Tá aí, gente. Tá, vamos dar uma esmiuçada nessa resposta. Ela é grande, mas ela é bem clara. Então, nós pedimos a prova naquilo onde nós falhamos. Então, eu fui um senhor rico de posses. Consequentemente, me rendi, me entreguei às viciações que a riqueza e o poder me concediam. Eu humilhei, eu fui ingrato, eu não reconheci, eu não agradeci, nunca fui grato a nada. Pelo contrário, fui ingrato, fui rancoroso, fui avarento. Então, quando eu passo do lado de lá, lembra que há umas lições atrás eu disse que a gente vê o nosso currículo integral de forma transparente, de todas as vivências nossas e o que nós deixamos de fazer, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu simplesmente piorei. É assim que é apresentado para mim. De que forma? Da minha própria consciência. Porque o espírito permanece. Lembre-se, o espírito não precede, o espírito precede o espírito, é o mesmo. Ele só veio trocando de veste, ele só veio trocando de roupa. Então, em cada encarnação, com uma roupa, com um formato, com uma aparência. Mas é o mesmo espírito que já viveu há tantos anos. E agora vem numa nova situação. Agora para quê? Se então naquela fui rico, fui avarento, eu humilhei, eu era maléfico, enfim, intolerante, impaciente. Agora, eu peço então, me conceda a pobreza, para que eu experimente o outro lado. E aí eu vou ter que aprender o quê? A ter resignação, como ele disse aqui, coragem para enfrentar. Porque se dinheiro não era problema, nessa vai ser o problema. Vai ter a falta. Mas aí como eu vou me comportar perante isso? Como eu vou tratar com humildade as pessoas que me concederem? E como eu vou demonstrar a minha gratidão para aqueles que me ajudaram? Olha a oportunidade, olha a prova acontecendo aí. Está percebendo? Então o que eu fui numa vida e o que eu fiz de errado com aquela condição, naquela situação, eu posso pedir como espírito, como prova. É lógico que a gente não está adentrando muito a fundo, porque existem as reencarnações compulsórias, que é aqueles espíritos muito rebeldes que não têm condição de escolha nenhuma. E aí eles não escolhem nada e vêm para cá como a espiritualidade lhes determinar. Mas aí é
não lhe é facultado esse direito de escolha das provas. Por quê? Porque se lhe permitir a escolha, ele vai fazer errado do mesmo jeito. Então, nessa situação, a ele não é dado a condição de escolha. E aí, compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, ele vem na condição que lhe é determinada. E aí fica a cargo dele, ao livre-arbítrio que ele vai ter. Como ele vai enfrentar situações que lhe surgirão. Quando tem a condição, como o espírito já um pouco mais adiantado no entendimento, de saber o que é bom e o que é ruim, de escolher o caminho bom, mas muitas das vezes me deixo levar pelos vícios, pelas facilidades, pelos prazeres, então eu escolho o quê? Para que eu melhore naquele ponto. Para que eu faça melhor agora. E essa é a divindade, essa é a beleza da reencarnação. Porque é assim, indo e vindo, que a gente vai aprendendo. E aprendendo, a gente vai aprimorando. Aprimorando, eu vou me tornando melhor. E aí, eu vou trazendo à minha mente sempre o quê? A lição do Cristo, que aí já vai estar o quê? Compreendida no meu espírito. E lembra o que quer dizer compreendida? Compreendida quer dizer que ela já está gravada em mim. Não faça para os outros o que você não quer que te faça. E aí eu vou colocar isso em prática, porque é o que me faltou na vida anterior. Então, agora é a hora. E a herança que eu vou fazer dessa vai ser diferente para uma próxima. Entendeu? Então é isso que vai mudando. Né? Quando ele termina o texto lá também falando dos suicídios, que eu posso comentar aqui, dos suicídios diretos ou indiretos, né? Vamos falar dos indiretos. Por quê? Os excessos, pelos mesmos prazeres, eu como demais, né? Bebo demais, os vícios que a questão também coloca, os vícios de bebida, nos vícios de cigarro que eu tenho, de fumo, de drogas, que me causam prazer na matéria, mas me causam um prejuízo muito grande no espírito e que aquilo eu vou ter que quitar. Para quem? Para mim mesmo, porque eu mesmo causei o mal para mim. Então eu volto com alguma deficiência por conta daquilo, para quê? Para que eu me prive agora desse vício, para que eu seja resistente, para que eu seja corajoso de enfrentá-lo sem nele adentrá-lo. Esse é o tema herança. E aí, qual a sua reflexão acerca dele? Já imaginou a herança espiritual que está deixando para si mesmo? Faça sua reflexão aqui e junto nós vamos aprendendo melhor. Eu vou ficando por aqui, mas espero no próximo Lições Fraternais. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.